Militantes da Lula News surtam e se desesperam ao descobrir que o PL encontrou uma forma constitucional de manter o cargo de Eduardo Bolsonaro. A estratégia é muito simples: colocar Eduardo Bolsonaro como novo líder da minoria, substituindo Carol de Tone. Preparem só na cara de ódio da Andressa Agui ao dar essa notícia. Dentro desse pacote tem uma proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. Ele está lá, acabou a licença dele e agora as faltas estão correndo na Câmara. Qual que é a proposta do PL? Salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, usando um precedente que foi aberto na gestão de Eduardo Cunha, isentando líderes partidários do registro de presença. Um precedente de 2015. Vou mostrar para vocês. Desde cedinho a gente está às voltas aqui com esse texto. Qual que é a ideia? O Eduardo Bolsonaro vira líder da minoria na Câmara. Hoje esse cargo é ocupado pela deputada Carol de Tone. E aí, com isso, ele pode continuar, de acordo com esse precedente, exercendo o seu mandato dos Estados Unidos. Inclusive, como me disseram deputados do PL, pode até votar na quarta-feira, amanhã, de forma remota, se o projeto da anistia avançar. Por quê? Colocar aqui para vocês. Como justificativa, o PL está usando um precedente de 2015 sobre faltas. Então, como eu contei para vocês, isso aconteceu durante a gestão do Eduardo Cunha. A mesa diretora abriu exceções para o registro de presença no plenário. De acordo com a ata da reunião que alterou a regra, aspas para vocês. Em razão da natureza de suas atribuições, fecha aspas, ficam isentos de justificar faltas os integrantes da própria mesa e líderes partidários. E aí? Se o Eduardo Bolsonaro virar líder da minoria, na visão do PL, ele poderia continuar exercendo o mandato dos Estados Unidos. Estou trazendo aqui qual que é a proposta, já entro no bastidor e também na análise, tá? Primeiro fato para vocês. Essa proposta foi inicialmente feita pela deputada Mara Gabrilli à época, a Juliana Braga apurou aqui para a gente, nossa repórter, que era a terceira secretária da Câmara, e depois ficaram isentos também os ex-presidentes da Casa e presidentes nacionais de partidos. E aí parlamentares e tal. Hoje, Eduardo não exerce cargo de liderança, o que significa que a regra não seria aplicada às faltas até o momento. Então, se o entendimento for adotado, ele poderia permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado e votar de forma remota. Então, Valdo, essa é a proposta do PL, que eles vão falar mais adiante. Ainda hoje está prevista explicar essa proposta. Meu comentário, Hugo Mota vai topar isso aqui? Porque se topar, ele é conivente com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Bom. E com a ameaça que Eduardo Bolsonaro está fazendo sobre ele. Olha o prato feito para a sociedade hoje. PEC da blindagem, impunidade. Anistia amanhã. E Eduardo Bolsonaro com um mandato nos Estados Unidos, inclusive votando no projeto de anistia, que foi a condição colocada por ele, Paulo Figueiredo, aqui dos Estados Unidos para salvar o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Valdo. Com ameaça. Ele é alinhadíssimo com a extrema-direita, com o trumpismo, mas ele não é bolsonarista. Assim, o Bolsonaro que eu chamo de bolsonarista... quando o Eduardo se ficou mais radical que o pai. Então ele não é digamos assim, um fã ou um seguidor do Bolsonaro. Ele é muito mais tem uma visão de extrema direita, uma visão trumpista, mas se precisar descartar Bolsonaro, aliás, ele atribui a Bolsonaro a muitos problemas dessa ultradireita no Brasil. Diz que o Bolsonaro não cumpre acordos, que Bolsonaro muitas vezes rói a corda, ou seja, o Bolsonaro, na visão dele, seria uma espécie quase de centrão, digamos assim, alguém que faz muito acordo quando não deveria ser. Agora, a retórica que ele e o Eduardo Bolsonaro estão adotando, e não escondem isso de ninguém, é de o que eles chamam de queda do regime. É mudança da ordem Sim, é uma ditadura. De governo no país. Não, assim, vamos lá, queda do regime é bonito, é ditadura, é o que o avô dele, como o avô dele governou, como o bisavô dele tentou fazer em 1904 e 1908. Então é isso, já comparando ao Hamas, ou seja,
não um adversário que tem que Não ser é adversário, é combatido. inimigo, exatamente. Não é um adversário que tem que ser combatido, não é, na linha já do terrorismo. O terrorismo tem que ser eliminado. Então, é eliminar. É sempre muito bom ver os militondos da Lula News surtando e dando piti ao vivo. A Sagui, então, ela fica até perdida e começa a engasgar. Dá pra ver até uma vez saltando da testa dela de tanta raiva que ela ficou. Esse pessoal realmente acredita que eles estão fazendo um trabalho sério de jornalismo, quando na verdade só estão fazendo ativismo, militando e, é claro, passando vergonha. Agora, a melhor parte foi o Octávio Guedes, tentando queimar Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro com a direita. E esse aí simplesmente não cansa de passar vergonha. Ele acha mesmo que alguém da direita acredita na Lula News? Meu amigo, alguém fala pra ele que só o pessoal da esquerda que ainda acredita nessa estatal. Mas também eles acreditam em qualquer coisa. O que se esperar de um pessoal que até hoje acha que a Terra é plana. Mas enfim, esse é o jornalismo imparcial brasileiro. Aliás, ninguém mais acredita que eles são imparciais, nem eles mesmos. Aliás, a Globo Lixo sempre teve um lado, só que nunca foi tão escancarado assim. Agora, é muita cara de pau a Lula News vir falar em democracia. Eu sinceramente fico cada dia mais convencido que essa emissora merece muito uma magnífica. Afinal, a Globo Lixo virou porta-voz do regime, mandando um recado do STF e do desgoverno. E agora, eles cismaram que querem criar um racha na direita, trazendo desinformação, formando aquele velho nós contra eles. E é claro que isso não vai colar. Pelo menos não com a maioria. Mas pelo menos uma coisa eles conseguem: divertir a gente vendo eles surtarem com a ideia de Eduardo Bolsonaro mantendo o seu cargo e rindo da cara deles. Agora, bom mesmo será quando isso realmente acontecer. Eu acho que a Sagui vai dar um treco ao vivo. Enfim, sai Mortadela Lima e entra Andréa Sagui. O ciclo de desinformação e parcialidades da Lula News continua. Bom, pelo menos até o Donald Trump começar a sancionar a família Marinho. Aí, meu amigo, nessa hora, eu aposto que até a Lula News vai virar de direita. Afinal, nós já sabemos que a Globo Lixo dança conforme a música.